É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, agora que você já assistiu, né, o nosso vídeo introdutório, onde eu explico lá quais são as peças de maior incidência, quais são os livros que você precisa usar, falei um pouquinho sobre a CLT, então a gente vai começar a pôr a mão na massa mesmo e vamos começar estudando aqui a reclamação trabalhista. Tem muita incidência no exame de ordem essa peça, então vamos a ela. Primeira coisa, gente, antes de eu falar da estrutura da reclamação trabalhista, uma pergunta que muitos alunos me fazem, que eu recebo pelo Instagram, WhatsApp, em sala de aula, é a seguinte: professora, como é que eu faço para acertar a peça? Será que eu não vou errar a peça? Será que eu vou ler o problema e vou saber que peça processual eu preciso apresentar, interpor, propor, né? Enfim, gente, para isso, você precisa fazer o seguinte: você pegou o problema na mão lá da prova e você vai olhar o último momento processual. Então, por exemplo, na área trabalhista, isso não é um problema, porque isso é meio intuitivo, gente. Então, por exemplo, ó, falou lá que o fulano de tal não recebeu férias, 13º, horas extras, e que você, na condição de advogado do fulano de tal, precisa adotar a medida cabível. Aí você já estudou teoria e você sabe que então a medida cabível é a reclamação trabalhista. Tem que lembrar da linha do tempo, tá? A linha do tempo, galera, é essencial. Professora, nunca vi a linha do tempo. Então você precisa consultar o curso de teoria lá de processo do trabalho, que lá eu explico essa linha do tempo, né? Então, como é que o processo começa, como que ele se desenvolve, onde que ele chega na sentença, e aí a partir da sentença, que recurso que eu tenho lá que apresentar, enfim, certo? Então vamos lá, é meio intuitivo. Aí você vai e propõe uma reclamação trabalhista. Se o problema disser para você que fulano de tal propôs a reclamação trabalhista, lá pleiteando várias verbas, e que você, na condição de advogado da empresa, precisa fazer alguma coisa, o que é que você faz? Você vai, então, fazer a sua contestação. Se o problema disser que já existe uma sentença e que o reclamante ou a reclamada não estão confortáveis com a sentença, não concordam com a sentença, a gente vai fazer um recurso. Que recurso? Depende. Se a sentença for omissa, obscura ou contraditória, embargo de declaração. Se você não concordar com o mérito da decisão, não concordou com o que o juiz decidiu, o juiz julgou mal, um recurso ordinário. Então, o que é importante aqui, galera? Você lembrar da aula de recursos e da linha do tempo, para você começar então a estudar as peças, ok? É claro que aqui, quando a gente estiver estudando as peças, eu vou falar para você, olha, gente, o recurso ordinário, quando a gente tem uma sentença, né? Seja lá uma sentença de primeiro grau ou até mesmo uma decisão lá do TRT, um processo de competência originária do TRT, tem um acórdão e você quer recorrer, você também pode apresentar um recurso ordinário. Então eu vou falando sobre isso no decorrer do curso. Mas o que eu quero te dizer, eu estou sendo honesta com você, é que a base teórica ela é muito importante para a segunda fase, tá? Até para você saber fazer, identificar as teses e conseguir solucionar a peça e as questões numa boa. Mas fique tranquilo que a gente vai fazendo isso no decorrer do curso. Combinado? Então vamos começar falando da estrutura da reclamação trabalhista. Ó, primeira coisa, é muito simples, tira da sua cabeça que é um bicho de 7 cabeças, porque não é, né? Então, primeira coisa, você vai começar com o endereçamento. Professora, para onde que eu tenho que mandar a minha reclamação trabalhista? Fácil, para o último local de prestação de serviços ou para o local da contratação. Onde está isso? No artigo 651 da CLT. Caput, último local de prestação de serviços, e no parágrafo 3º fala do local da contratação. Mas como que eu vou saber se é para o local da contratação ou se é para prestação de serviços? A prova vai falar para você, né, que o último local de prestação de serviços do cara ou que o local de prestação de serviços dele é São José dos Campos. E aí você faz o quê? Dirige o processo, né, para o juízo de uma das varas de São José dos Campos, São Paulo. Se ela te disser, não falou nada sobre o local da contratação, mas falou que ele foi, não falou nada sobre o local de prestação de serviços, mas falou que ele foi contratado em São José dos Campos, e essa é a informação que você tem, dirige para o douto juízo de uma das varas do trabalho de São José dos Campos,
São Paulo. Então é só fixar assim, ó, local de prestação de serviços ou então local da contratação. Vou jogar aqui na tela para você acompanhar comigo, ó. 651, pessoal. Depois você faz a leitura com calma do artigo aqui, ó. Prestação de serviços e parágrafo 3º ou celebração do contrato, que nada mais é, né, galera, do que contratação. Correto? Artigo 651 da CLT. Aí, como é que eu faço, professora? Ó, você vai dirigir a peça pro douto juízo da vara do trabalho de o local de prestação de serviços ou o local da contratação. Professora, e se o examinador não me disser nada? Não falou onde o fulano trabalha, não falou onde o fulano foi contratado, aí você vai deixar em branco. Aí deixa em branco, tá? Então, olha só. Ao douto juízo. Por que não, excelentíssimo senhor, doutor? Tá certo? Tá certo também fazer daquela forma. Mas aqui o artigo 840, ele pede para direcionar para o douto juízo. Então, eu adotei essa forma que também está correta. Legal? Então, vamos lá, ó. Ao douto juízo da tal vara do trabalho. Por que tal vara do trabalho, professora? Porque eu não sei para onde que ela vai. Ela vai ser distribuída para uma das varas. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira. Então, você deixa em branco aqui. Aí, se a prova te disser o local de prestação de serviços ou o local de contratação, você vai preencher aqui. Então, por exemplo, ela falou que, sei lá, ele entrou com ação em São José dos Campos. Então, vamos lá. De São José dos Campos. E aí, você vai colocar também a sigla do estado, São Paulo. Se você souber, tá? Perdão, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, que o problema te traga lá, fulano trabalhou em Pouso Alegre. Aí você, beleza, onde é Pouso Alegre? Aí você vai lá, ao douto juízo da tal vara do trabalho de Pouso Alegre. Aí você não sabe se é em Minas Gerais, se é no Rio Grande do Sul. Se você não souber, não coloque. Porque se você colocar o estado errado, isso pode acarretar algum tipo de desconto para você, tá? Isso acarreta desconto. Então, se você souber, coloque. Se você não souber, não coloque. E também, assim, para o seu alívio, geralmente a prova diz, né? Em qual estado que tá aquele município. Geralmente ela te fala mesmo. Legal? Então, vamos com calma aqui fazer a leitura da apostila, ó. Outra coisa, gente. Antes disso, ó. Ao douto juízo da tal vara do trabalho de tal, você vai colocar rente à margem. Esse risco aqui não tá à toa não, viu, gente? Eu não fiquei criando ele à toa não, ó. Opa. Tá vendo, ó? Eu criei ele aqui de propósito. Por quê? Para te mostrar que você tem que escrever rente à margem. E quando você vai começar o parágrafo, você deixa esse espaçamento. Tá vendo que eu coloquei aí, ó? De 2 dedos. Gente, é um espaçamento considerável, entendeu? Dá um espaço legal, 2 dedos, 3 dedos, né? Da margem parágrafo. Por quê? Para você começar a escrever. O que é interessante é o examinador identificar os seus parágrafos. Então, ele olha e fala, nossa, que peça bonita, limpa, né? Olha onde começa o parágrafo. Se o examinador, pode acreditar em mim, se ele se identificar com a sua peça, você tem chance aí no final até dele considerar uma coisa ou outra. Agora, se tiver aquela peça toda atrapalhada, rabiscada, aquela letra, né? Aí ele vai falar, então também não, né, não vou passar esse aluno aqui só de raiva, que ele ficou aqui me dando trabalho para corrigir. Então, é importante, gente? Sim, ok? Deixou o espaço lá para começar o parágrafo. Aí, vamos fazer a leitura aqui, ó. Se o examinador não te der nenhum dado sobre o local de prestação de serviços, deixe em branco. Estou me referindo aqui, lembra? Se o examinador me der a cidade, você pode completar com o estado. E lembrando que o estado errado vai acarretar desconto na nota. E depois do endereçamento, outra coisa aqui, ó. Você vai pular 1 ou 2 linhas. Galera, não precisa escrever 10 linhas, tá? Não faça isso. Tem gente que faz assim, ó. Faz o endereçamento lá ao douto juízo da tal vara do trabalho de... Aí escreve assim, ó, 10 linhas. Não precisa, ok? Ou então pula 10 linhas. Piorou. Por quê, gente? Vou falar uma experiência minha. Vou falar a minha experiência no exame da OAB. Eu fiz o exame da OAB
E aí, eu tava meio nervosa no dia, normal, todo mundo fica meio tenso, meio ansioso e tal, e aí eu tava fazendo... Só que quando eu vi, eu não fiz direito do trabalho, tá, gente? Fiz direito penal. Quando eu vi o problema, eu vi que eu sabia. Quando eu vi que eu sabia, eu comecei a ficar mais nervosa ainda, eu comecei a tremer, assim, né? E aí, galera, eu fui, qualifiquei, tal, coloquei jurisprudência. Eu lembro que eu fui com uma mala cheia de livro, que podia levar livro na minha época, né, tal. Quando chegou no final, eu tinha uma folha eu lembro que era afastar a qualificadora, não lembro mais o que eu tinha que fazer. Galera, eu não conseguia, eu não tinha espaço. E aí, no final, eu comecei a espremer, assim, sabe? Aquela letra horrível, porque eu precisava escrever. Então, assim, experiência própria, eu tenho alunos que reprovam, porque eles perdem espaço. Já conheci alunos aí de graduação bons que reprovam, porque, professor, eu pulei as linhas, comecei a fazer e depois no final eu não consegui escrever. Então, não faça isso. Pule 1, 2 linhas no máximo aí, tá? Se a sua letra for maior, pula umas 2. Se a sua letra for pequenininha, a letrinha de princesa, sabe? Aquela bonitinha, redondinha, pula uma linha só e tá ótimo. Certo? Essas linhas aí podem ser preciosas para você. E aí a gente passa para a qualificação. Então, nós já endereçamos, agora a gente vai qualificar. Como é que funciona aqui, ó? Se ele não fornece dados, então o examinador não te falou nada. Ele falou que o fulano de tal, né? Ele falou assim, ó, que uma pessoa foi ao seu escritório reclamando que não tinha recebido o salário. Ele não disse quem, ele não disse que é o A. Se ele falar que A foi, ele tá te dando o nome, A, certo? Se ele não falar nada, ele não falou nada. E aí, como é que você faz? Nome do reclamante. Olha aqui, a primeira linha da tabela, ó. Você vai colocar nome do reclamante, não sei quem é, qualificação e endereço completos. Pronto. Se o examinador te der os dados, por exemplo, aqui na segunda linha, ele falou que o cara é médico. Então, como é que você faz? Nome do reclamante, que aqui eu não tenho nome ainda no meu exemplo, médico, só que médico corresponde à qualificação toda dele? Não. Então, o que você faz? Qualificação e endereço completos. Professor, então quer dizer que eu não preciso ficar escrevendo nacionalidade, estado civil, profissão, PIS, RG? Não. Você vai usar os dados que estão no problema e vai complementar com essa expressão. Qualificação e endereço completos, ó. Olha aqui, ó. Se ele fornecer os dados, ou todos os dados, ou alguns, né? Aí você vai dizer, por exemplo, aqui ele disse o nome, José da Silva, falou que o cara era brasileiro, solteiro, médico. Isso aí, você vai colocar todos os dados que a peça te traz. Professora, só me trouxe esses 3. Ah, beleza, então aí você vírgula aqui depois de médico, aí escreve qualificação e endereço completos. Por quê? Porque ele não te deu todos os dados. De uma forma bem simples, galera. Você vai colocar lá as informações que você tem e vai complementar. Qualificação e endereço completos. E se ele me der todas as informações? Coloco todas as informações e aí eu não complemento com essa expressão aí. Deu para entender? É bem tranquilo, né? Tem gente que adota o seguinte critério. Coloca lá. Nome, nacionalidade, profissão, estado civil, PIS, tal. Professora, tá errado? Não. Precisa? Não, tá? Não precisa. Você pode colocar qualificação e endereço completos que vai estar correto da mesma forma. Certo, pessoal? Belezinha? Vou jogar aqui na tela para você o exemplo, ó. Tá lá. Nome do reclamante, qualificação e endereço completos. Agora, presta atenção, você vai precisar memorizar essa parte, tá? Isso aqui é decoration, ó. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado adiante subscrito, com o escritório profissional, no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 840 da CLT, combinado com 319 do CPC, por força do 769 da CLT. Propor é o verbo correto nós estamos falando de reclamação trabalhista. Então, já vai memorizando aí, ó. Reclamação trabalhista, propor. Pelo rito, esse aqui geralmente vai ser o rito ordinário, eu já falo com você sobre ele, tá? Em face de nome da reclamada.
Aí, como é que eu faço para qualificar a reclamada? Mesma coisa, galera, ó. Qualificação, endereço completos. Qualifiquei. Professora, então, e se o examinador me der, por exemplo, CNPJ? Coloca CNPJ tal, qualificação, endereço completos, certo? Pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Então, vamos lá. Grava esse formato, essa história aí, ó. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Vem. Como? Respeitosamente. Perante quem? Vossa Excelência. Quem vem? Por seu advogado adiante subscrito. Se tá o advogado lá, procuração anexa. Que mais? Eu preciso falar onde o advogado tem escritório. Com o escritório no endereço completo. Tá no escritório onde ele recebe intimações e notificações. Com fulcro no. Aí vou te explicar, ó. Artigo 840 da CLT, que é o que fala da reclamação trabalhista, combinado com 319 do CPC, que fala da petição inicial. Certo? Então você combinou. 840 combinado com 319, só que quem autoriza você usar o 319 do CPC é o artigo 769 da CLT. Por quê? Porque ele autoriza a utilização subsidiária do Código de Processo Civil. Por isso que você vai colocar 840 combinado com 319 por força do artigo 769 da CLT. E aí você vai usar esse verbo aqui, ó, propor. Reclamação trabalhista. Galera, eu faço tudo na mesma linha. Eu faço e tá certo. Então, propor, aí coloca o grandão na mesma linha, reclamação trabalhista. Mas, se você quiser fazer na linha de baixo centralizado, tudo grande, né? Tudo letra em caixa alta, também pode. Aí você escreve, a gente vai fazer juntos, tá? Aí você escreve embaixo centralizado com letra maior, né? Com letra grande. E aí na linha de baixo, logo em seguida, você continua pelo rito tal, tal, tal. Como é que funciona esse rito aqui? Você lembra dos ritos do processo do trabalho? Vou jogar aqui para você, ó. Nós temos 3 principais ritos, ó. O rito ordinário, para as causas com valor mais de 40 salários mínimos, e o rito sumaríssimo, mais de 2 até 40. Geralmente, galera, a prova, ela não fala para você do valor da causa. Então, você não fica sabendo se é rito sumário, rito sumaríssimo. Então, você vai escrever aqui, ó, você vai escrever aqui, rito ordinário. Essa é a regra, tá? Se a prova não disser nada, rito... Nossa, ficou horrível, gente. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui, senão você não vai entender nada. Peraí. Calma aí. Rito, regra... Nossa, ficou pior ainda, mas tudo bem. Rito ordinário, certo? Legal, rito ordinário. Agora, se a prova te falar, por exemplo, nós estamos diante do rito sumaríssimo. Aí você vai colocar pelo rito sumaríssimo. Professora, mas aí não muda a fundamentação? Muda, porque aí você vai precisar falar do artigo 852, que é o que fundamenta o rito sumaríssimo. Mas fique tranquilo, porque eu vou te explicar isso mais pra frente. Eu tô tratando aqui de uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário, comum, tá? Mas se acontecer da prova te falar que é o rito sumaríssimo, você vai colocar rito sumaríssimo. Ou se ela falar, é um processo cujo valor da causa possui, sei lá, 30 salários mínimos. Você sabe que até 40 é sumaríssimo. Aí você vai colocar pelo rito sumaríssimo, certo? Mas, gente, via de regra, mesmo é rito ordinário, mas pode acontecer, tá? Aí vamos seguir aqui, ó. Coloquei o rito aqui, vou apagar que tá muito feio isso aqui, gente. Vocês entenderam que é rito ordinário. Em face da reclamada, em face né, tal. Aí, nome da reclamada, então vamos lá. Informática limitada, beleza. Como que eu qualifico? Qualificação e endereço completos. Mesma coisa do reclamante. Professor, a prova me deu CNPJ, posso pôr? Deve. Coloca nome da reclamada, CNPJ tal, qualificação e endereço completos. Tranquilamente. Pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Professora, mas como é que eu vou fazer para decorar tudo isso? Gente, você vai fazer várias peças
Então, você vai memorizar, vai entrar por osmose isso aí pra você. Fica tranquilo que você vai memorizar, tá? Então, fica repetindo aí, ó. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado, agente subscrito. Se tem advogado, tem que ter procuração. Se tem advogado, tem que saber o endereço do escritório, tal. E aí vai. Não esquece do rito, tá? É importante. Lembre-se de que a expressão para reclamação trabalhista é propor. Reclamação trabalhista, propor. Reclamação trabalhista, propor. Não é interpor, opor, propor. Certo? Beleza, vamos passar aqui. Passei já. Esse aqui a gente já viu. Aí vamos. Aqui tá continuei, tá, gente? Ó. Propor reclamação trabalhista pelo rito ordinário, via de regra, em face de nome da reclamada. Aí tá tudo certo, ó. Qualificação, endereço completos, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Nesse momento, você terminou a qualificação, aí você fica meio que desesperado, né? Você fica meio que em pânico. O que eu faço agora? Aí você precisa lembrar que a petição inicial, ela tem uma estrutura, certo? Que estrutura é essa, ó? Vou tentar me colocar aqui na tela. Ah, legal. Ó, preliminar de mérito, pedidos e requerimentos finais. Preliminar de mérito, pedidos e requerimentos finais. Aqui mais pra frente no curso, você vai ter acesso a um slide comparando as estruturas, por exemplo, da reclamação, com a contestação, com os recursos e com uma outra estrutura aplicável às demais peças. As peças que não têm estrutura, a gente aplica uma outra estrutura. Resumindo, você vai precisar memorizar 4 estruturas. Uma delas é a da reclamação trabalhista, que você já gravou. Ó, preliminar de mérito, pedidos e requerimentos finais. Bem tranquilo, não é? Então vamos lá, ó. Aqui, eu deixei a estrutura para você, tá? Aí vamos ver aqui, ó. Preliminar. O que é preliminar? Por que preliminar, professora? Porque, gente, o caso é grave. Tem um problema sério, então eu preciso colocar preliminarmente para o juiz perceber que é, por exemplo, um idoso, que é, por exemplo, uma pessoa com doença grave. Então, quais são as preliminares? Antes da gente ver o exemplo, vou te mostrar, ó. Primeira, eu até grifei, gente, as que mais têm incidência, tá? Então, de vermelho são as que têm mais incidência, ok? Primeiro, dissídio que figurar como parte ou interessado, idoso. Pessoa com idade superior, igual ou superior a 60 anos. Então, se a pessoa tem idade igual ou superior a 60, ela tem aí um benefício em decorrência do Estatuto do Idoso, ok? B, dissídios que versem exclusivamente sobre salário. Se o dissídio versar exclusivamente sobre o salário, vai ter uma preliminar. Por quê? Porque salário, pessoal, é para a pessoa comer, é para a pessoa sobreviver. Então, eu preciso pôr em preliminar. Por que é difícil desse cair? Porque dificilmente vai ter uma reclamação trabalhista versando exclusivamente sobre salário. Não é? Senão seria muito fácil. Então, é por isso que geralmente ela não cai. C, dissídios que decorrem de falência do empregador. Tá falando que tem falência? Preciso colocar preliminar e falar para o juiz. Excelência, tem falência do empregador, meu filho. Vamos acelerar, agilizar o processo aí, porque meu cliente tem que receber antes que o dinheiro acabe, suma, né? D, deixa eu tirar aqui, pessoal. D, dissídios em que figurar como parte ou interessado portador de doença grave. Pessoal, a pessoa tá morrendo, ela tem uma doença grave, eu preciso falar, excelência, preliminarmente aí, resolve o problema do meu cliente, porque se ele entrar nessa fila aí, capaz dele não sobreviver. E próximo, dissídios em que figurar pessoa com deficiência. Esse aqui também pode cair, hein, gente? Também coloca aí, grifa de vermelho também. E, tá, aí eu coloquei assim embaixo, ó, destaque das palavras-chave na lei de uma única cor. Isso aqui é um parênteses que eu vou fazer, tá? Tô falando de preliminar, mas vou fazer um parênteses. Pessoal, muita gente me pergunta, professora, posso grifar? Pode. Posso grifar de várias cores? Eu não faria isso. Por quê, gente? Na hora você não vai entender o que é processo, o que é direito material. Tem aluno que, né, ele faz assim, ó. O que é processo eu vou grifar de azul. E o que é direito material eu vou grifar de amarelo. Aí na hora ele nem lembra o que significam aquelas cores. Então eu acho, na minha opinião, que você deveria grifar tudo de uma cor só.
e só destacar o que é mais importante. Não é para ficar grifando tudo. Você vai destacar o que é mais importante. Ok, pessoal? Mesma coisa clipes. Eu não gosto de clipes, gente. Eu acho que confunde mais a sua cabeça. Você já tem os marcadores oficiais da sua CLT. A gente falou lá no vídeo, né? Tem um vídeo específico explicando isso. Então não precisa ficar colocando clipes. Mas eu conheço alunos que colocaram clipes e que gostaram disso. Então é critério de cada um. Se você tiver alguma ideia de como dividir com clipes, é seu critério. Na minha opinião, menos é mais, sabe? O menos é mais. Quanto menos informação nesse momento, melhor para você. Então grifa lá de amarelo e tá tudo bem. E vai com o Vademecum que ele já tá marcado e é o que você vai ver, é o que você vai usar na hora da prova. Há essa marcação aí, certo? Aí, pessoal, eu vou mostrar para você um exemplo dessa preliminar, ó. Então, tá aqui. Perdão, ó. Como é que eu faço? Eu já vou explicar isso mais pra frente um pouquinho pra você. Mas como é que eu costumo fazer? Eu divido o meu parágrafo em 3 partes. Na primeira parte, eu explico os fatos. O que aconteceu? Fatos, tá? Então, aqui, vou até escrever aqui pra você, ó. Fatos. No segundo parágrafo, eu fundamento. E no terceiro parágrafo, eu faço o meu pedido. Ó que fácil, meu pedido. Então, como é que tá aqui, ó? Primeiro parágrafo. O reclamante conta com mais de 60 anos de idade, razão pela qual é pessoa idosa nos termos do Estatuto do Idoso. Lei tal, tal, tal. Aí, olha aqui pra mim, ó. Aliás, olha o fundamento, ó. Em razão disso, nos termos do artigo 71 da referida lei, aí, galera, você vai copiar o artigo. Então, como é que você faz? Ó, aqui tá minha CLT, tá? Eu já expliquei pra você que você tem que adotar a CLT que seja melhor pra você, ok? Essa daqui é mais pra te mostrar mesmo aqui como é que faz. Ela já tá até um pouco desatualizada a minha. Na verdade, gente, falando a verdade aqui, eu emprestei para um aluno a minha CLT atualizada, porque a dele não chegava, ele estava desesperado, e aí eu fiquei com uma versão um pouco anterior. A minha mais atual tá com o aluno, daqui a pouco ele me devolve, mas enfim. Aí como é que você vai fazer aqui? Você vai abrir lá o índice remissivo, certo? Abre o índice remissivo. Aí você vai procurar a palavra-chave. Então deixa eu abrir aqui, ó. A palavra-chave não é idoso. Vamos abrir aqui? Cadê aqui? Blá, 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 blá. Ó, vou junto com você. Abre aí seu CLT. Abre o seu índice remissivo. Idoso, ó. A primeira coisa que aparece aqui pra mim, na minha, não sei como é que tá na sua. Estatuto do Idoso, Lei 10.740 de 2003. Então, já apareceu o fundamento aqui. Aí, olha só, galera. Na linha de baixo, tá escrito assim, ó. Prioridade na tramitação do feito. Idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 71 da Lei 10.741 de 2003. E ainda ele fala de um artigo do Código de Processo Civil, que se você quiser colocar para complementar, pode também. Mas também, se você colocar só o 71 do Estatuto, não vai deixar de pontuar. Então, como é que eu faço, professora, para usar o índice remissivo? Pelo amor de Deus, ó. Vem no índice, procura a palavra-chave, idoso. E aí você vai ver o que tem listado aqui. Aí, para você não perder tempo, ó, não falou que é Lei 10.741? Lá no final da sua CLT, dá uma olhadinha aí. Calma aí que eu tô abrindo aqui. Só, peraí, blá, blá, blá. Que eu tô fazendo junto com você, tá? Ops. Tem aqui, ó. Tem um índice cronológico da legislação, tá vendo, ó? Aí você vem aqui, é 10.741? Não, 10.770 de 2003. Enfim, aqui, já achei, ó. Ó, 10.770 de 2003. Então, para você não ficar procurando, você vai lá no seu índice cronológico, que página que tá? Ah, tá na página tal. Aí vai na página tal, pega lá o artigo, e aí você vai fazer o parágrafo 2º, ó. Qual que é o parágrafo 2º? Vamos lá. Ó. Em razão disso, nos termos do artigo 71 da referida lei, aí, gente, eu copiei, ó. Lhe é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente em qualquer instância. Pronto, copiei. E aí você fecha. Diante do exposto, requer a tramitação preferencial do feito. Fácil, ó.
preliminarmente, coloca lá. Você pode colocar também aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Antes de começar a escrever, você pode colocar assim, ó. Do Estatuto do Idoso. Você pode dar um título. Um título, pessoal, que fique... que seja coerente com o que você vai dizer. Por exemplo, até vou te dar um exemplo já de lá do mérito, tá? Por exemplo, você vai falar de horas extras. Então, você vai abrir das horas extras. Do adicional de insalubridade. Do dano moral. Que muitos alunos me perguntam também, professora, como é que eu dou esse título? Eu posso escrever do Estatuto do Idoso? Ou eu tenho que escrever da tramitação preferencial? Poderia escrever da tramitação preferencial? Claro! Tem coerência com o que você vai escrever depois? Então pode? E aí como é que eu faço mesmo? Fato, fundamento e pedido. Fato, copio o problema. Fundamento, vou no índice remissivo, procuro a palavra-chave, vou no cronológico se precisar, vejo onde está a lei, vou na lei e copio no fundamento. E depois, diante do exposto, requer a tramitação preferencial do feito. Fecho fazendo o pedido. Certo? Veja, o pedido ele está no próprio parágrafo já. Ele está na própria estrutura aqui. Fácil, né, gente? Ó, vou te jogar aqui na tela, ó. Quais são as preliminares de mérito, então? Ó, aqui a gente já viu, né? Quais são a gente já viu. Nós já vimos. Aí eu fiz até um macete aqui para você. Idoso, doente, deficiente, faliu e precisa do salário. O idoso doente deficiente faliu e precisa do salário. Uma frasezinha aí, só para você memorizar. Então pensa, ó. Idoso doente deficiente, falência e ação que versa exclusivamente sobre salário. Tranquilo, pessoal? Bom, aí você já fez a preliminar. O que vem depois? Professora, eu não lembro. Tem que memorizar a estrutura da peça. Preliminar já foi. Agora eu vou fazer o mérito, ó. Como é que eu faço o mérito? Aqui, 4. No tópico referente ao mérito, devem se formular subtópicos para cada um dos pedidos a serem elaborados na peça processual, com a demonstração dos fatos, fundamentos e pedidos em cada um deles. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir a mesma lógica que você fez em preliminar. Mérito, você vai abrir. Se é para falar do salário, vai abrir lá. Salário in natura, igual tá aí no seu material. Título, né? Do salário in natura. Dentro desse subtópico, você vai abrir 3 parágrafos. Professora, tem que ser 3 mesmo? Não, gente. 3 é uma sugestão. Se você precisar de mais um parágrafo para fundamentar, ou se você conseguir fazer tudo em 2, ok, tá? 3 é para ficar organizado. Olha que bonito aqui, ó. Ó o meu aqui, ó. Do salário in natura. Aí eu inventei aqui uma situação, tá? Isso é o que vai estar na sua prova, no seu problema lá. A reclamada pagava mensalmente em favor do reclamante, durante os 5 anos em que perdurou o contrato de trabalho, aluguel de um veículo no valor de R$500 mensais, apenas para que ele tivesse mais conforto. Horas, sendo absolutamente desnecessário para o trabalho. O que acontece aqui, ó? Vem aqui, gente. Com base no artigo 458 da CLT, aqui eu vou fundamentar. Fundamento. Aqui eu já expliquei o fato. As utilidades fornecidas pelo empregador por força do contrato de trabalho, eu estou copiando o 458, ó. Como contraprestação pelos serviços prestados de forma habitual, tem natureza salarial, devendo, portanto, integrar o salário para fins de projeções legais. Aí o pedido, ó, fato, fundamento, pedido. Diante do exposto, requer a integração do valor do aluguel pago mensalmente pela reclamada para fins de reflexos em verbas contratuais e rescisórias. Por fim, requer a retificação da CTPS do reclamante para incluir o salário in natura. Eu não sei se você entendeu a teoria aqui, mas a estrutura eu tenho certeza que você entendeu, ó. Fato, fundamentei, falei do artigo correspondente e fiz o pedido. Agora eu vou te explicar a teoria aqui, ó. Como é que é isso, professora? Gente, a empresa pagava, exemplo, tá?
R$ 1.000 de salário para o fulano e ele pagava, além disso, R$ 500. Na verdade, não pagava, mas ela dava um veículo para o cara usar no dia a dia dele. Então, era pelo trabalho. É mais ou menos assim, ó. Filho, eu vou te pagar 1.000, só que ao invés de pagar 1.500 em dinheiro, esses 500 aí, eu te deixo o carro. Só que aí, é claro que as férias dele, o 13º, fundo de garantia, tudo isso tem que ser calculado com base em 1.500, porque esses 500 aí é salário, porque o veículo, repito, é pelo trabalho e não para o trabalho. Lembra do pelo e do para lá? Então, aí o que acontecia? A empresa só pagava férias, 13º, tudo isso sobre 1.000. Aí ele chegou para você e reclamou. Aí você precisou ingressar com a reclamação trabalhista. Aí você abriu o tópico do mérito, o subtópico salário in natura, estruturou em fato, fundamento e pedido. No fato você explicou e no fundamento você faz o quê? Opa! Deixa eu pegar meu índice remissivo. Aí como é que é mesmo, professora? Vai lá no índice remissivo. Pessoal, qual que é a palavra-chave que você vai usar aqui? Qual que é a palavra-chave? Eu tô fazendo com você. PQRS. S de quê, professora? Salário. Você vai lá em salário. Aí, deixa eu te ajudar aqui. Peraí, deixa eu abrir. Eu vou abrir de verdade, verdadeira. Calma, calma. Aqui, ó. Salário. Deixa eu só ver onde tá. Já achei, gente. Já achei. Eu só tô vendo se... Aqui, achei que eu queria. Ó, dentro de salário, tem um monte de coisa. Primeira coisa que você vai procurar é a expressão previsão legal. Previsão legal. Por quê? Porque a previsão legal vai te levar lá na CLT, no artigo correspondente, que no caso é o 458 da CLT. Lá no 458 vai estar dizendo o que é salário e o que não é salário. Aí o que você vai fazer? Copia o 458 da CLT, vai lá e copia. Então, tá escrito lá que as utilidades fornecidas pelo empregador por força do contrato de trabalho, como contraprestação pelos serviços, eu vou jogar você aqui, ó, como contraprestação pelos serviços prestados, tem natureza salarial, devendo, portanto, integrar o salário para fins de projeções legais. Copiei e depois faz o pedido. Aí o que você pede aqui, gente? Toda vez que tem aumento de salário, acréscimo de salário, você pede os reflexos em verbas contratuais e rescisórias. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Por quê? Porque aqui você vai precisar especificar quais são as verbas contratuais e quais são as verbas rescisórias. Porque assim, ó, o que é reflexo? É mais ou menos assim. Você não pediu esses 1.000, você não pediu para integrar os 500? Pedi. Você não quer que as suas férias sejam calculadas sobre 1.500, o seu 13º sobre 1.500. Então, é que esses 500, eles vão refletir reflexos nas demais verbas. Só que se você só pede reflexo, igual tá aqui no meu problema, ah, doutor, excelência, né, pro juiz, eu quero então os reflexos. Ele vai falar, mas reflexo em quê? Você quer reflexo em férias? Você quer reflexo em 13º? Se você não especifica, o seu pedido é inepto. Por quê? Porque tá faltando você dizer sobre o que é que você quer que esses reflexos aí, que esse valor, né, incida. Esses reflexos sobre quê? Ok? Então, eu vou te explicar já como é que você faz para especificar as verbas contratuais e as verbas rescisórias, para não ter problema do seu pedido ficar inepto. E além disso, aqui, ó, o que eu pedi também? Eu pedi a retificação da CTPS para incluir o salário in natura. Então, no salário dela tá 1.000, só que na verdade deveria estar 1.500. Então, eu pedi uma retificação na CTPS, tá? Aí, vamos continuar aqui, galera, ó. Errei a grafia, e agora? Aqui é a hora do desespero, do pânico, né? Você tá escrevendo lá, a reclamada pagava tal, e pendurou, ou era perdurou. O que você faz? Ó, coloca entre parênteses e faz um risquinho, igualzinho tá aqui, gente. Não vai escrever digo, não vai fazer rabisco do tipo assim, não, só coloca entre parênteses e faz um risquinho. Professora, mas deu ruim porque assim, eu errei muito, eu errei um parágrafo inteiro, eu comecei errado. O
que você faz? Não se desestabilize, ó. Respira fundo, mantenha calma, aí você vai riscar tudo bonitinho, colocar tudo entre parênteses e vai continuar como se nada tivesse acontecido, porque o que importa, gente, é o conteúdo, tá? Esses dias aí eu tava fazendo uma prova e aí parece que foi de tanto falar para os alunos, né? Você tem que fazer como se nada tivesse acontecido. Eu errei feio mesmo na prova e aí eu tive que riscar. Na verdade, gente, vou explicar para vocês o que aconteceu. Sem querer, na hora do nervosismo, por isso que eu falo, o nervosismo, ele engana, né? Eu pulei uma folha, foi isso que aconteceu. Pulei uma folha, olha que coisa idiota, né? E aí eu continuei, só que eu percebi que eu não ia ter espaço. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí quando eu vi que eu tinha pulado a folha, eu tive que riscar o que eu já tinha escrito na outra e voltar para o anterior que eu pulei para poder continuar fazendo. E aí depois eu brinquei com os alunos, falei, gente, vocês foi praga, né? Foi de tanto eu falar, e aí aconteceu comigo para eu sentir na pele como é que eu falo. Você tem que manter a calma. E aí na hora eu pensei, vou fazer a mesma coisa que eu digo, né? Vamos lá, não foi fácil, viu, gente? Mas eu fiz. E você vai fazer, quer dizer, você não vai precisar fazer, mas se acontecer, você vai manter, ó, peace and love lá, tranquilex. E aí, professora, o que eu faço agora? Ó, já estruturei, ó, preliminar de mérito, abri o tópico, fato, fundamento, pedido. E agora, eu vou fazer os pedidos. Então, vamos ver aqui, como é que ficam esses pedidos, ó. Diante do exposto, requer. Letra A integração do valor do aluguel pago mensalmente pela reclamada para fins de reflexos em verbas contratuais e rescisórias, ok? Aí, como é que é, gente? Verba contratual é o que você recebeu durante o seu contrato. Na verdade, essa daqui é a pergunta mais recorrente em todos os cursos de segunda fase, né? Verba contratual é o que você recebeu durante o seu contrato. Então, enquanto você estava trabalhando, vamos imaginar que você tenha trabalhado 3 anos aí. Você recebeu suas férias sobre 1.000, seu 13º sobre 1.000, seu fundo de garantia sobre 1.000. Então, eu estou pedindo o quê? Para corrigir isso aqui e você começar a receber, aliás, essa correção e você, então, receber, né, a correção para 1.500, certo? E as verbas rescisórias é quando você sai da empresa. Então, você sai da empresa, aí você vai receber verbas rescisórias e sobre essas verbas rescisórias, você também quer os reflexos. Aqui no caso, eu coloquei no pedido para vocês verem como é que é, as duas. O que eu fiz, galera? Eu montei um esquema meio que decoreba. Então, é assim, se você vai pedir reflexo sobre verba contratual, você vai abrir parênteses e vai escrever, ó, 13º salário, férias mais 1/3, DSR e fundo de garantia. E se você vai pedir reflexo sobre verbas rescisórias, saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, na verdade, isso daqui é um modelão para você memorizar, para você não ficar se matando e tentando entender. Professora, mas tem reflexo sobre férias? Tem reflexo sobre 13º? Copia o modelo que está aqui, que vai dar certo. É uma forma, certo? Aí, olha só, professora, quando é que eu peço sobre as verbas rescisórias? Quando o fulano saiu da empresa. Então, se você está pedindo aqui no meu exemplo, tá? Eu estou pedindo sobre as verbas rescisórias para te mostrar como é. Mas, na verdade, aqui no problema mesmo, não diz nada se ele saiu da empresa ou não. Então, como que ficaria? Reflexo sobre as verbas contratuais. Aí, se o problema disser, inclusive o fulano saiu da empresa ou foi demitido, e aí você vai pedir as verbas rescisórias propriamente ditas, você pede aqui, no caso, os reflexos também sobre as verbas rescisórias. Deu para entender? Calma que a gente vai fazer mais exercício, vai ficar claríssimo para você, certo? Aí, olha a letra B aqui, as diferenças salariais. Deixa eu jogar na tela aqui, peraí, gente. As diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial, bem como de seus reflexos em verbas contratuais e rescisórias,
já discriminadas na letra A. Na verdade, esse daqui não estava no seu problema, né? O seu problema só falava do aluguel do carro. Esse daqui foi só para te dar um outro tipo de exemplo, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, gente, aí olha só. A reforma trabalhista, né? Ela pede agora, no artigo 840, que você, quando você fizer o seu pedido, que você especifique o valor. Só que a gente não vai fazer conta. Por quê? O examinador nunca pediu conta, inclusive ele deixa expresso, ele deixa claro que não há necessidade de fazer conta, graças a Deus. Então, como é que a gente faz isso? Ao fazer o pedido, a gente deixa assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, R cifrão. Geralmente você faz isso no final da folha na sua prova. Então você termina de escrever, aí aqui você coloca assim, ó. É só para mostrar para o examinador que você lembrou que esse pedido tinha que ser líquido. Só por isso, tá? O mesmo exemplo aqui de baixo, ó, tá vendo, gente? Eu risquei porque não estava no problema, mas ó, R cifrão, qual que é o valor? Para quê? Para o examinador verificar que você sabe que precisa liquidar o pedido. Aí aqui no seu material tá escrito, ó, que hipótese remota, nunca aconteceu, né, do examinador pedir para fazer conta. E aí, professora, como é que faz agora? Ó, já fizemos a preliminar, fizemos o mérito, fizemos os pedidos, vamos aos requerimentos finais. O que é que você coloca aqui? Eu brinco que você coloca o NPP. N de notificação, produção de provas e procedência do pedido. Então, como é que é? Decorar aqui, ó. Letra A. Notificação da reclamada para oferecer resposta à reclamação trabalhista, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Pronto, notificação da empresa. B, produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Galera, tá vendo isso aqui, ó? Em especial a prova documental e o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas. Isso é facultativo, porque a OAB não tem mais ligado para isso. Então, se você escrever só assim, ó, produção de todos os meios de prova em direito admitidos, já tá bom, já tá legal, tá? Agora, se você lembrar, vou pedir em especial a oitiva de testemunhas, só para dar um frufru, vamos dizer assim, né? Para dar um tchan, mas não tem necessidade. Na hora se esqueceu, não se preocupe. E C, por fim, a procedência dos pedidos, ó, NPP, ó. Procedência dos pedidos, aqui é importante, ó, com a condenação da reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas, aí você vai pedir também juros e correção monetária. E aí, como é que eu faço no final, ó? No final, você vai dar a causa o valor de R cifrão, porque a gente não calcula, aí você vai escrever essa expressão aqui, ó, correspondente à soma dos valores pedidos. Novamente, você está mostrando para o examinador aqui que você sabe que precisa calcular o valor. Você não calculou, mas você sabe que precisaria calcular, certo? E a finalização para dar sorte aqui, ó, termos em que pede deferimento. Local e data, advogado, OAB, número. Galera, não identifique a peça em hipótese nenhuma. Não coloca seu nome, não coloca OAB, não coloca número, não coloca São Paulo aqui, ó, nem o dia, nada. Só coloca desse jeito aqui. Identificar a peça, galera, acarreta, ela zera. Você perde a prova. Não pode, tá? Mesmo. Tanto que tá escrito aí embaixo, que você não tá conseguindo ver, ó. Não identifique a peça. Não invente nome para o advogado, número de OAB e códigos. Não coloque nenhum local e nem a data. Mencione somente local e data, da forma como está aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai treinar no próximo bloco. Então, eu vou me despedir de vocês. Aí você vai lá, toma uma água, um café, respira e volta aqui pra gente fazer juntos aqui a petição inicial, tá bom? Um beijo no coração e até mais, gente. Tchau, tchau!